Bom, o tema do artigo escolhido é sobre uma abordagem heurística para a programação da produção numa indústria de fundição com a utilização de lógica fuzzy. O objetivo do trabalho é utilizar a lógica fuzzy para ordenar a programação da produção, onde tenta-se manter a demanda de metal líquido constante em equilíbrio com a oferta de metal do forno, através da moldagem de peças leves, médias e pesadas. A gestão de produção ela visa melhorar a eficiência da empresa. Ela tenta empregar alguns métodos de otimização para o PCP, o Planejamento e Controle da Produção. Geralmente usa-se alguns métodos como métodos algoritmos determinísticos, como a programação linear, por exemplo, que apesar de resultar em um valor ótimo para a produção, ela tem um custo computacional muito elevado. Por isso, atualmente é dado preferência para métodos heurísticos, ou seja, métodos que possuem algum conhecimento prévio do negócio, junto com ferramentas de inteligência artificial. Esses métodos eles geram soluções mais aceitáveis, geralmente não são soluções ótimas, mas elas correspondem a determinados parâmetros estabelecidos pelos gestores. Essas informações heurísticas consistem em informações práticas que serão usadas nos métodos de inteligência artificial. Geralmente são obtidas pelo conhecimento tácito, ou seja, ao longo da vida daquele profissional que tem conhecimento na área do problema. A lógica fuzzy é um método de inteligência artificial dentro da lógica formal de segunda ordem. E ela nega o princípio aristotélico do terceiro excluído, ou seja, ela permite que uma variável tenha valores diferentes de 0 ou 1, de verdadeiro ou falso. Ela pode ter valores intermediários entre eles. Essas variáveis possuem funções de pertinência que podem ser trapezoidais, triangulares, gaussianas, etc. Ele possui 3 etapas: a fusificação, onde é modelado o problema, e as variáveis linguísticas são determinadas junto com cada função de pertinência. A segunda etapa é a etapa de inferências, onde cria-se regras dependentes da relação de inferência dos conjuntos. E a terceira etapa é a última, que é a defusificação, que você converte as regras de inferência para as variáveis de saída do sistema. O estudo foi feito com uma população de 4 fundições de ferro mecanizadas que apresentam processos com a característica de flow shop. Todas elas têm uma expressiva participação no mercado externo e possuem avançada tecnologia de fabricação. O principal método de obtenção de informações foi através de entrevistas com profissionais de PCP, logística e operação. Depois comparou-se os dados das entrevistas com os dados teóricos e criou-se um modelo a partir das planilhas eletrônicas. As principais regras heurísticas do projeto consistiram em dar prioridade para peças leves no horário de ponta, ou seja, quando ocorre uma restrição de energia, e combinar peças leves, médias e pesadas fora do horário de ponta, usando 3 linhas de montagem com capacidades distintas. Entrando na lógica fuzzy, a etapa de fusificação consistiu em criar regras linguísticas com auxílio de um especialista, onde quando uma linha possui uma peça leve e outra linha possui uma peça média, a terceira linha necessariamente terá que ter uma peça pesada ou média. Caso 2 linhas possuem uma peça leve, a terceira deverá ter uma peça pesada. Se uma linha possuir uma peça leve e outra linha possuir uma peça pesada, a terceira deverá ter outra pesada. Se 2 linhas possuem peça média, a terceira linha deverá também possuir uma peça média. E se uma linha possuir uma peça média e outra linha possuir uma peça pesada, a terceira deverá ter uma peça média. Tudo isso para manter a constância da demanda de material líquido. E as outras combinações são condições de rejeição. Dentro do horário de ponta, priorizou-se em produzir peças leves, ou seja, todas as linhas produzirão peças leves e caso não houver mais peças leves para serem produzidas, parte-se para as peças médias. Caso todas as peças médias forem esgotadas, parte-se para as peças pesadas. Aqui a gente vê a etapa de inferências da lógica fuzzy projetada, que são usados 2 tipos de inferências para ordenar as peças a serem moldadas. A primeira é que a linha com mais peças leves prioriza adicionar peças mais pesadas nela.
e a linha com peças mais pesadas prioriza adicionar peças mais leves. Isso tudo para gerar uma demanda de metal mais estável. O segundo é o procedimento mais próximo do que é usado hoje, onde tem-se o tempo de setup das máquinas e os moldes a cada 15 minutos. Nesse setup ocorre uma verificação das condições de rejeição e, se ocorrer uma condição de rejeição, a peça que causou vai para o final da fila e todas as outras continuam normalmente. Na etapa de defusificação, utilizou simulações no Excel, considerando o número de itens, quantidades de moldes, ordem da linha, código de cada item e a demanda de metal. Alguns indicadores para avaliar a simulação foram desvio padrão em relação à média total do peso demandado, quantidade de setups em um dia de 24 horas, tempo para a resolução de uma condição de rejeição e a capacidade de produção perdida durante o processo. Aqui nós vemos os resultados e foram simulados 4 dias pelos autores, separadamente de um especialista. No primeiro dia, a melhor alternativa ocorreu na inferência do tipo 1, que gerou os resultados semelhantes em todas as alternativas e a demanda manteve-se estável, com um baixo número de rejeição e uma perda de capacidade de 5%, com perda mínima admissível de 1,23% para o autor e para o especialista. Para o dia 2, também manteve-se a inferência do tipo 1, e a perda de capacidade foi de 7%, com a perda mínima admissível de 5,85% para o autor, e para o especialista a perda manteve-se em 7%, mas a perda mínima admissível era de 4,85%. Para o dia 3, a melhor alternativa foi a inferência do tipo 1, e a perda de capacidade foi de 5%, com perda mínima admissível de 0,7%. Para o especialista, a perda foi um pouco maior, de 6%. E a mínima admissível manteve-se em 0,7%. Isso resultou em 1% no ganho da capacidade de fusão entre o modelo usado pelo autor em comparação com o especialista. No quarto dia, a inferência que resultou no melhor alternativa foi do tipo 2, com perda de 8% e a perda mínima admissível de 5,7%. O especialista já teve uma perda de 10% e esses 2% geram até 11.000 kg por dia de perda de metal. Isso gera até 9,6 horas de trabalho a mais por mês. Então foi uma diferença bem considerável do autor para o especialista. A gente pode ver que no quarto dia a gente teve um uso menor de metal, sendo que o limite que utilizado era de 23.000 kg, e um desvio padrão menor, com nenhuma condição de rejeição como era esperado. Mas para o tipo 2 a gente teve uma quantidade de metal maior utilizada, ou seja, ocorreu menores perdas, mesmo tendo o desvio padrão maior e obtendo maiores condição de rejeição. A gente pode ver também que o valor do especialista conseguiu ser menor do que o valor do autor. Bom, a gente pode ver que o trabalho gerou um modelo para o curto prazo da empresa, ou seja, para o dia a dia da produção, e os resultados tiveram um desempenho equivalente ao planejamento do especialista de produção. Como as simulações da planilha eram de alta velocidade, ou seja, ela consegue ser utilizada em tempo real na empresa, podendo vir a ser importante para análise de reprogramação que podem vir a ocorrer. Algumas melhorias podem ser incluir fragmentação de lotes no modelo, incluir também o controle de tempo perdido por setups, introduzir o conceito de lote mínimo e ampliar o conjunto de variáveis linguísticas para muito pesado, muito leve, pouco leve, ao invés de apenas leve, médio e pesado. E também pode-se combinar outros métodos, como o algoritmo genético, que trabalha muito bem associado à lógica fuzzy. Aqui está o link do artigo com os dois autores e vai estar na descrição do vídeo também.